Nos arredores do Cairo, em Gizé, as pirâmides mais famosas do Egito se erguem do deserto. Construídas há mais de 4.500 anos, as pirâmides de Gizé são tumbas monumentais onde as antigas rainhas e faraós foram enterrados. Mas como exatamente os egípcios construíram essas coisas? A Grande Pirâmide é feita de milhões de pedras talhadas com precisão, pesando pelo menos 2 toneladas cada. Mesmo com os guindastes e outros equipamentos de construção atuais, construir uma pirâmide tão grande quanto a do faraó Khufu seria um desafio formidável. Além disso, há a configuração astronômica das pirâmides, que se diz estar alinhada com as estrelas do cinturão de Órion. Os teóricos dos extraterrestres geralmente apontam para o fato de que essas 3 pirâmides estão em muito melhor forma do que outras construídas séculos depois, sem levar em conta a quantidade de trabalho que foi feito para preservá-las nos últimos séculos. Então, as pirâmides do Egito são artefatos de alienígenas? Não exatamente. É verdade que os cientistas não têm certeza de como os antigos egípcios construíram as pirâmides, e especialmente como fizeram isso tão rapidamente. Mas há muitas evidências de que essas tumbas são o trabalho de milhares de mãos terrestres. Stonehenge, um enorme círculo de pedras, algumas pesando até 50 toneladas. Fica no interior da Inglaterra, nos arredores de Salisbury, conhecido como Stonehenge. O monumento neolítico inspirou o autor suíço Erich von Däniken a sugerir que se tratava de um modelo do sistema solar que também funcionava como uma plataforma de pouso alienígena. Afinal, de que outra forma aquelas pedras maciças poderiam ter ido parar a centenas de quilômetros de sua pedreira de origem? Ninguém sabe qual é exatamente o significado de Stonehenge, mas, como em todos os outros locais já listados, a explicação não são os alienígenas. Em vez disso, os cientistas demonstraram que é realmente possível construir algo assim usando tecnologias que existiam há cerca de 5.000 anos, quando as primeiras estruturas do local foram construídas. E agora? Parece que as pedras estão alinhadas com solstícios e eclipses, sugerindo que os construtores de Stonehenge estavam pelo menos de olho nos céus, mesmo que eles não viessem de cima. Teotihuacan. Teotihuacan, que significa Cidade dos Deuses. É uma cidade antiga e extensa no México, mas conhecida por seus templos piramidais e alinhamentos astronômicos. Construídas há mais de 2.000 anos, a idade, o tamanho e a complexidade de Teotihuacan podem fazer com que ela pareça de outro mundo, mas é uma obra humana. Os cientistas suspeitam que, ao longo dos séculos, uma mistura de culturas incluindo maia, zapoteca e mixteca construiu a cidade que poderia abrigar mais de 100.000 pessoas. Com seus murais, ferramentas, sistema de transporte e evidências de práticas agrícolas avançadas, Teotihuacan é frequentemente considerada por mais desenvolvida tecnologicamente do que deveria ter sido possível no México pré-azteca. De longe, a mais conhecida das construções de Teotihuacan é a enorme Pirâmide do Sol, uma das maiores construções desse tipo no hemisfério ocidental. Acredita-se que o curioso alinhamento da pirâmide seja baseado em ciclos calendários. Ilha de Páscoa. Os enigmas que cercam os Moais. As grandes figuras de pedra da Ilha de Páscoa seguem praticamente a mesma narrativa dos outros locais, descritos aqui. Como os Rapa Nui fizeram essas figuras há mais de 1.000 anos? E como os Moais foram parar na Ilha de Páscoa? Esculpidas em pedra, as quase 900 figuras humanas estão espalhadas ao longo dos flancos dos vulcões extintos da ilha. As figuras têm em média 3 metros de altura, pesam 14 toneladas e parecem ter sido esculpidas em tufo vulcânico macio encontrado na pedreira de Rano Haraku. Lá, mais de 400 estátuas ainda estão em vários estados de construção, com algumas figuras concluídas.
As razões para esculpir os moais são misteriosas, embora provavelmente tenham sido esculpidas por motivos religiosos ou rituais. Também não está exatamente claro o que aconteceu com os Rapa Nui, que trabalhavam com pedras, mas uma das principais teorias sugere que sua civilização sucumbiu a um desastre ambiental provocado por eles mesmos, algo que provavelmente poderia ter sido evitado se antigos alienígenas tivessem concedido sua infinita sabedoria à cultura. A face em Marte. Se Elon Musk conseguiu o que quer, os seres humanos poderão visitar o rosto em Marte em algum momento deste século. Avistada pela sonda Viking 1 em 1976, a chamada face tem quase 3 km de comprimento e fica em uma região chamada Sidônia, que separa as planícies suaves do norte marciano do terreno com mais crateras no sul. Nos anos de 1970, os cientistas explicaram que a face era nada mais que um jogo de sombras, mas, ao longo das décadas, ela se tornou a favorita entre aqueles que suspeitam que alienígenas com tendência a construir coisas estejam visitando o sistema solar. Em 2001, a Mars Global Surveyor da NASA deu outra boa olhada no rosto, usando uma câmera de resolução muito maior, e viu nenhum rosto. Acontece que o que parecia ser um rosto é apenas mais uma baixa colina marciana, semelhante às formas de relevo que cobrem o sudoeste dos Estados Unidos. No vasto campo da ciência, tecnologia e pesquisa, ainda permanecem enigmas intrigantes que desafiam nossa compreensão. Apesar dos esforços para buscar explicações racionais para esses eventos misteriosos, somos confrontados com o fato de que, por hora, nos resta apenas ficar com especulações. Enquanto buscamos pelas respostas desses eventos, nos deparamos com um super convite. Que tal explorar os 8 maiores mistérios não resolvidos de todos os tempos? Bem, cada um desses enigmas nos faz pensar por que de fato isso acontece, e a ciência não é capaz de explicá-la. Ficou curioso? Então vem comigo, já se inscreve no canal, clica no sininho na opção todas para não perder nenhum conteúdo da Fatos. Inclusive deixe seu like para contribuir com a gente. Bora lá então? Mackenzie Poltergeist. O Mackenzie Poltergeist é uma das atrações de destaque quando se fala do passeio pela Cidade dos Mortos, localizado no Graveyard Kirkyard em Edimburgo. As pessoas que tiveram essa experiência relataram ter vivenciado contusões, arranhões e, em alguns casos, até desmaios ao se depararem com o sombrio mausoléu de George Mackenzie. SS Orang Medan. O que ocorreu com SS Orang Medan na Malásia talvez seja um dos enigmas mais fascinantes da história marítima. Tudo começou com um pedido de socorro em 1947, que relatava que o capitão e toda a tripulação estavam mortos. E o mais intrigante, o próprio operador de telégrafo morreu durante a transmissão da mensagem. A mensagem dizia o seguinte: "Nós flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de mapas e na ponte. Provavelmente toda a tripulação morreu também. Eu morri." Quando o navio Estrela de Prata conseguiu receber o chamado de socorro e foi verificar o SS Orang Medan, eles de fato confirmaram que todos a bordo estavam mortos. Agora, outro detalhe que chamou muito a atenção foi o que aconteceu com a tripulação. Afinal, relatos apontam que todos morreram com uma mesma expressão de desespero. Até mesmo o cachorro morreu com uma feição como se estivesse rosnando. Mais um detalhe, nenhuma das vítimas apresentava sinais de ferimentos físicos. Ué, mas como assim? Linhas de Nazca. Outro enigma mundial são as famosas linhas de Nazca, reconhecidas como um patrimônio mundial pela Unesco. Compostas por mais de 100 geóglifos, essas marcas enormes estão situadas no deserto de Nazca, no Peru.
Elas variam de formas simples, como figuras geométricas, até desenhos intrincados de animais que podem chegar a ter mais de 200 metros de largura. Quando se trata de explicar essas linhas, os estudiosos defendem uma teoria que tem ganhado aceitação. Ela sugere que a antiga civilização Nazca teria criado esses desenhos para que pudessem ser observados pelos deuses no céu. Ilha de Páscoa. Outro enigma fascinante do mundo são as estátuas moais, encontradas na Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico. Esta ilha, uma das mais isoladas, abriga mais de 800 moais espalhados por sua pequena extensão territorial. Além disso, sabe-se que essas estátuas possuem corpos enterrados sob a terra, aumentando ainda mais o mistério que as envolve. Em relação a possíveis explicações, uma das teorias que oferece sentido para a construção dos moais é que eles representariam uma maneira de prestar homenagem aos ancestrais dos habitantes da ilha, além de serem símbolos de bênçãos e também de proteção. Sudário de Turim. O lençol que apresenta a imagem de um rosto humano tem sido objeto central de investigações no contexto cristão, uma vez que várias sugestões foram feitas apontando que o rosto impresso no tecido poderia ser o de Jesus Cristo de Nazaré. Manuscrito Voynich. O intrigante manuscrito Voynich foi registrado em uma língua que, ao longo dos tempos, tem desafiado todas as tentativas dos humanos de decifrá-la sem qualquer chance de sucesso. A única pista sobre sua origem são os enigmáticos desenhos que preenchem suas páginas. Taos-Han. Na cidadezinha de Taos, que fica no estado do Novo México, existe um barulho peculiar que às vezes dá para ouvir ao longe. É parecido com o som de um motor a diesel lá longe. O Taos-Han foi ouvido pela primeira vez por moradores de Taos em 1993. A descrição deste som é variada. Algumas pessoas os descrevem como um zumbido constante e chato, enquanto outros o descrevem como um suspiro. Bem, o fato é que não importa quantos estudos foram feitos, a fonte do som segue sem ser detectada. Primeiro lugar, Triângulo das Bermudas. Uma das maiores incógnitas do nosso mundo gira sem dúvidas em torno do famoso Triângulo das Bermudas. Localizado no meio do Oceano Atlântico, essa área é um enigma devido aos sumiços misteriosos de barcos e aviões que atravessam suas águas. Olha, a origem desse mistério parece ter ganhado força quando o jornal Miami Herald publicou em 1950 uma série de casos de desaparecimentos bizarros nessa região. No que diz respeito a possíveis explicações, apesar das teorias envolvendo alienígenas e criaturas marinhas assustadoras, a ideia mais aceita entre pesquisadores e também cientistas é que as condições climáticas na região são extremamente severas, com ondas que podem chegar a até 30 metros de altura. Adicionalmente, a corrente do Golfo teria a capacidade de dispersar quaisquer destroços provenientes das embarcações desaparecidas. E então, gostou do conteúdo? Não custa nada, né? Deixa aí seu like para fortalecer o canal, inclusive se inscreva, clique no sininho na opção todas, assim você será sempre notificado ou notificada que tem conteúdo novo aqui da Fatos. Eu sou Osnilmar, muito prazer e nós nos encontramos por aqui, hein? Até o nosso próximo conteúdo. Tchau, gente. Obrigado pela companhia.